experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, curioso oceano, vem fluir dentro de mim. Sonha com
Assim oramos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos, graças a Deus. A gente sabe que não deu muito certo lá no YouTube, mas no Facebook está funcionando. Então, muitos irmãos talvez não tenham acesso ao Facebook. Quem tiver acesso ao Facebook, coloque na igreja aí para ajudar outros irmãos que não tenham para participar. Amém? Então, nós fizemos a nossa parte, mas link, não acreditamos no equipamento, mas talvez seja o link. Mas nossa intenção foi a melhor possível. Estamos aqui no templo para a gente louvar e adorar o Senhor. Amém? Como é que está aqui, os irmãos, a imagem do Facebook? Como é que está o áudio? Os irmãos aí da igreja quiserem colocar como é que está o áudio, a imagem. Está dando para ouvir? Está nos vendo? Amém. Irmãos, a gente não pode delongar. Precisamos falar da palavra do Senhor, daquilo que nós temos visto e ouvido. Amém? Gostaria que vocês, irmãos, em casa, aqueles que vão ver o vídeo, abram suas Bíblias na carta à Igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 2. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Antes que a gente comece aqui, irmãos, vários irmãos estiveram conosco aqui participando. Os irmãos do Ministério de Música, o Júlio César, o Tiago Guimarães, o Robinho, o Felipe, o Ronaldo, o Sônia, nos ajudaram, o pastor Claudeci, o irmão Bruno, a Graciane também. Nós tivemos que contar com a ajuda de alguns irmãos, então foi necessário a gente estar aqui determinado. Estamos aqui longe um do outro, mas não podemos deixar de falar daquilo que o Senhor tem falado. Amém? Então a palavra do Senhor diz o seguinte: todos prestem bastante atenção nesse texto, nessa palavra. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Este se opõe e se exalta, acima de tudo se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo, para que Ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela sua manifestação da sua vinda. A vida desse perverso é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor e sejam condenados todos que creram na verdade, mas não tiveram prazer na justiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém? Vamos orar? Um momento, irmãos. Amém? A gente vai estar orando, irmãos. Os irmãos também estão aqui comigo, estão aqui no templo, estão aqui orando, porque sabem que é uma batalha, irmãos. Pode deixar abertas as portas, as duas portas abertas. Nós estamos numa guerra, irmãos. Eu sei que você está em casa aí, você sabe que você está numa guerra espiritual. Já perceberam que algumas coisas não deram certo na nossa aparelhagem, naquilo que nós planejamos aqui? Eu queria que os irmãos entendessem que nós entramos num ambiente espiritual. No ambiente espiritual. E nesse ambiente espiritual, nós entramos numa batalha espiritual. Gostaria que vocês em casa estivessem também orando. Os irmãos que estão comigo aqui estão orando também, porque entendem que a nossa guerra não é contra carne, é contra sangue, sim contra principados, potestades. O que irá ser falado aqui, o que irá será ministrado aqui, vem do Senhor para a igreja, para esse tempo que nós estamos vivendo. É verdade, Pai. É verdade que nós estamos vivendo esse tempo difícil. Nossos tempos estão vazios, mas nossas igrejas estão cheias. Porque nós reconhecemos, ó Pai, pela fé, que a igreja somos nós. A igreja somos nós. Nossos tempos estão vazios, mas as igrejas estão cheias, clamando. Temos que crer assim e confiar assim pela fé. Pode multiplicar a igreja do Senhor. A igreja que está em casa clamando e orando, chorando por esse tempo, pela conversão de vidas, pessoas que estão sendo ceifadas, pessoas que estão indo para o inferno sem conhecer a Cristo. E nós, ó Pai, temos tido uma leitura espiritual desse tempo e sabido, ó Pai, que o Senhor tem nos dado um tempo difícil, mas no meio desse tempo difícil Ele tem nos dado a palavra do Senhor, a palavra revelada, e nós estamos no meio de uma guerra espiritual, Pai. E pedimos ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para entendermos a palavra do Senhor e sabermos qual é o papel nosso nesse tempo e como, ó Pai, a igreja vai passar por esse tempo. Eu tenho certeza que o Senhor, Pai, nos dá vitória nesse tempo. Tempo de quarentena, tantas crises, tantas dificuldades, mas nós cremos no Deus vivo. Cremos no Deus vivo. Cremos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei aqui, irmãos, nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. Você não só está ligado no Espírito,
e sabemos que nós estamos numa guerra espiritual. Você que está em casa, se aquiete e ouça a palavra do Senhor e se concentre em oração, porque o título dessa mensagem é Vacina da Apostasia. Talvez porque nós estamos num tempo de uma pandemia que se espalhou pelo mundo. Não vou entrar no mérito se é uma conspiração ou não, mas a verdade é que muitos laboratórios estão correndo atrás dessa vacina, para que essa vacina realmente venha trazer, a paralisar esse vírus na vida das pessoas, das cidades, e nossas vidas voltem ao normal. Mas nós cremos que ainda há um ambiente difícil sobre nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo, porque o vírus ainda permanece. A vacina é um agente de criação para criar anticorpos, e assim ele vai combater. Quando o vírus chegar, ele vai combater o vírus, e esse vírus realmente não fará a morte do nosso corpo. Fazendo uma analogia da mesma vacina que as pessoas dos laboratórios correm para fazer, a gente lê nesse texto aqui de 2 Tessalonicenses, Paulo faz uma chamada para a igreja tessalônica, e coloca algumas coisas falando sobre o que há de vir, o período dos últimos dias, da apostasia, da vida do anticristo e da volta de Jesus. E vamos perceber, irmãos, que o que nós, a leitura que você faz sobre esse tempo, que nós fazemos sobre esse tempo, é que aparenta que nós estamos entrando no início das dores, em últimos dias, num período talvez que esteja se iniciando, um período chamado período de apostasia, um período difícil. Então, nesse período difícil que nós estamos passando, Paulo faz alguns alertas para a igreja, mas precisamos primeiramente entender que período é esse. O período da apostasia é o período de luta e dificuldade para todo mundo, onde a igreja, muitos largarão a sua fé, muitos deixarão a sua fé de lado e adorarão a pessoa do anticristo. O anticristo é um ser criado por Satanás, que Deus vai permitir que venha à terra. Não é se nós vamos ver ou não, porque isso cabe ao Senhor, mas o que a palavra diz aqui, o que Paulo está dizendo para a igreja tessalônica, é primeiramente para a igreja tessalônica não se abalar e nem se alarmar, quer por palavra, quer por carta. Não se abalar e nem se alarmar. Esse anticristo, ele tem algumas características, e a gente vai ver isso lá no livro de Daniel, capítulo 7, que fala do último animal com seu chifre, e ali é a pessoa do anticristo. Capítulo 13 de Apocalipse também fala sobre o anticristo, e algumas das características desse anticristo é aquele que se levanta no meio do caos político, moral, econômico, social. Ele se levanta com uma solução no meio desse período de apostasia, oferecendo paz e paz. A palavra diz que quando esse é que o anticristo será revelado. E ele, na verdade, vem com uma solução. Ele vai ser um líder carismático, ele vai realizar milagres e prodígios e vai atrair o mundo com sua sedução. Esse é o poder do anticristo. Últimos dias, período da apostasia. Nós precisamos falar sobre isso, irmãos. Nós precisamos falar sobre os últimos dias que recaem sobre nós. E com líderes espirituais, precisamos alertar a igreja para aquilo que há de vir
E olha se nós não estamos entrando nesse período de últimos dias, onde muitos se apostatarão da sua fé e adorarão a besta, adorarão ao dragão, como diz a palavra do livro de Apocalipse. E muitos adorarão a ele porque ele realmente vai ter poder. Satanás vai ceder poder para ele, e Deus vai permitir, porque está na Bíblia, está na palavra. Deus vai permitir que a igreja seja provada. Alguns teólogos dizem que no início da apostasia, quando o anticristo voltar, a igreja vai ser arrebatada. Também não vai entrar nesse mérito, mas é importante que está na palavra, que se nós entrarmos na apostasia, ou se já não entramos na apostasia, nos últimos dias, no início das dores, Paulo e os apóstolos e o próprio Jesus nos dá dicas de como nós poderemos viver vacinados contra esse tempo. Então a primeira palavra que Paulo diz aqui nesse ambiente para a igreja de Tessalônica é não se abalar, não se alarmar tão facilmente. Quer por profecia, alguém que fale para você, alarmando você para esse tempo, quer por palavra, como se o dia do Senhor, a vinda de Cristo tivesse chegado ou chegando. A palavra diz que antes do Messias vir, o anticristo virá o seu poder. Então fica uma dica para todos nós: antes de Jesus voltar, virá últimos dias, o período da apostasia, em que irá ser revelado o anticristo. Segundo o que Paulo fala à igreja de Tessalônica, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Tem muita fake news no nosso meio evangélico. Muita coisa, muita fake news no meio da televisão. Você que vê muita televisão, muita fake news no meio das grandes mídias. É o tempo da quarentena, o tempo da gente ficar em casa para a gente buscar no Senhor a palavra. Na apostasia, o anticristo será revelado. Ele vai ser o opositor, o enganador, vindo com poder, com sinais, maravilhas, levando os escolhidos a abandonar a sua fé. Precisamos nos preparar e saber que, independente da ordem cronológica, como vai chegar, se o anticristo vai vir primeiro, ou vai vir no período da apostasia, ou se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois, nós precisamos esperar tempo. Alguém está o detendo ainda, mas quando vier, será aniquilado por um sopro de Jesus. Assim diz a palavra no próprio livro que nós lemos, no versículo 8, Paulo diz que então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Paulo já nos dá uma resposta. Paulo já nos dá uma resposta para o que há de acontecer com o anticristo. Ele vai ser aniquilado pelo sopro de Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, quer dizer, apostatarão da fé, largarão a sua fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas dos demônios. Essa é a palavra que Paulo dá a Timóteo. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 17, diz que Pedro diz à igreja: portanto, amados, sabendo disso, que não sejam levados pelo erro os que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e caiam. Jesus fala à igreja, aos judeus, aos discípulos, no capítulo 24 de Mateus, versículo 4, e diz que pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que eles darão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Atitudes e condição desse tempo nós já temos visto. Esses nós temos visto, como diz o capítulo 24 do livro de Mateus: fomes, guerras, terremotos, perseguição, traição, ódio contra os cristãos.
há um ambiente que nós estamos vivendo, rumores de guerras, enfermidades, pandemias. É como se nós estivéssemos entrando no início das dores, mas ainda não é a vinda de Cristo. Paulo faz um alerta e tem uma cartilha para nós vivermos e sermos fiéis nesse tempo. Jesus também fala isso, Pedro também fala, João fala. Aborda nós devemos viver para nós podermos passar por esse tempo difícil. Deus escolheu para sermos salvos, assim diz a palavra aqui no livro, na carta aos Tessalonicenses. Deus nos escolheu para sermos salvos. Como? No processo, mediante a obra santificadora, irmãos, obra santificadora através do Espírito Santo. Nós lemos aqui agora, no capítulo 2, no versículo 13, mas nós nos devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz que Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, mas poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Deus nos chamou para tomar em posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim diz a palavra aqui no capítulo 2 de Tessalonicenses. Ele nos chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomar em posse da glória do nosso Senhor. Nós vamos tomar posse, irmãos amados, da glória do Senhor, mas é necessário que nos últimos tempos passemos por lutas e tribulações. Olha o que nós estamos passando hoje, não só nós de fora, estamos por lutas e dificuldades financeiras, dificuldades da saúde. A igreja também passa por isso, mas ele diz, ele já tem uma palavra de consolo para a igreja: vocês foram escolhidos para serem santificados nesse tempo, vocês foram chamados para tomar em posse da glória do Senhor Jesus Cristo. Jesus está com vocês. Podemos dizer que a nossa vacina para a apostasia, não, que características são essas? Aonde está na Bíblia escrito que nós precisamos tomar posse dessa vacina? Que características são essas, irmãos? Primeira coisa, que aqui no próprio texto ele diz que devemos permanecer. A primeira coisa é permanecer firmes em Jesus. Eu faço uma alerta para a igreja, toda a igreja do reino de Deus, permanecer firme, irmãos, nesse meio da pandemia. Nós não estamos reunidos no templo, mas nós temos percebido que vários irmãos estão desanimados, desesperançados, talvez até oprimidos, sobrecarregados, mas convictos, perseverantes, mesmo diante do cenário adverso. 1 João capítulo 2, versículo 28, João diz a sua carta: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. Vocês estão cansados, chorando? Imagina como vai ser nos últimos tempos da apostasia, no ápice da apostasia. O início das dores é como se fosse um treino. O que nós estamos passando hoje é um treino para o que há de vir. Por isso Paulo diz: perseverem, igreja. Comece a se vacinar, irmãos, com a perseverança na fé. Igreja que está ouvindo em casa, palavra, persevere na oração. Segundo, Paulo mesmo diz aqui que nós devemos nos apegar às apostólicas, ou seja, a tradição dos apóstolos, que lhe foram ensinadas.
tradição dos apóstolos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 12, Paulo diz à igreja, diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, versículo 12: agora nos pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que estão se esforçando no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Exortamos, irmãos, vocês a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Isso é, irmãos, isso é a tradição dos apóstolos. Nada mais é do que uma cartilha de conduta que Jesus ensinou aos seus apóstolos. Uma cartilha de conduta que os discípulos ensinaram à sua igreja. Uma cartilha de conduta que o apóstolo Paulo ensinou aos seus discípulos. É um caminho de convencimento e de obediência. A tradição dos apóstolos são princípios ensinados por Jesus. São princípios que nós temos ensinado na igreja. Essa é uma segunda característica, irmãos, que a igreja vai sobreviver nos últimos dias. Se apossar, se apegar às tradições dos apóstolos, colocar na sua vida. Leia depois esse texto de 1 Tessalonicenses 5, e nós vamos entender qual é o desafio de Paulo à igreja de Tessalônica. Alegrar-se sempre, orar continuamente, dar graças a Deus sempre, ao Espírito. Uma terceira coisa que nós precisamos falar sobre a gente se vacinar contra a apostasia era orar, clamar, jejuar. É uma vida de intimidade, é se deixar-se ser conhecido pelo Pai em relacionamento. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz que orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Orar em Espírito, irmãos, em casa, na rua, onde você for, na luta, suplicando, orando, persevere em oração por todos os santos. O que nós vamos fazendo em casa, no meio da quarentena? Somente vendo televisão? Os que podem, estão vendo somente programas de televisão, vídeos, ou estão separando parte do seu tempo para clamar? Romanos capítulo 12, versículo 12 diz que alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Se nós não orarmos, não clamarmos, não nos pegarmos às tradições e não permanecermos, como é que a gente vai vencer as lutas que virão, se já não estão chegando? Quarta característica, irmãos, para a gente lutar e vencer a apostasia nos últimos dias: vestir toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz que: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Vou repetir, irmãos, Efésios 6, 13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Qual é a armadura de Deus?
Nosso irmão Tiago pregou esse dia sobre a armadura, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinturão da verdade, pés que proclamam o Evangelho. Isso é a armadura de Deus, são as armas de um guerreiro. Mas a palavra diz que é para nós nos vestirmos de toda a armadura de Deus. Qualquer brecha que você der, porque você precisa se defender com o escudo da fé, com a couraça da justiça, com o capacete de salvação, mas precisa com armas de ataque do Espírito, com sandálias, a programação do Evangelho. Você precisa ter o cinturão da verdade, que é Jesus. A quinta característica sobre nós vencermos e tivermos anticorpos é permanecer em Jesus e com sua unção. Permanecer em Jesus e não deixar que a sua unção, a unção que o Espírito Santo tem sobre nós, em 1 João capítulo 2, versículo 24. João 2, 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. A unção, irmãos, é permanecer com o ministério do Espírito Santo sobre nós. Na verdade, não implica somente em verdades novas, mas aprimorar a capacidade e apreciar e assimilar a verdade, a capacidade de apreciar e assimilar a verdade de Deus já revelada. A Escritura nos completa. A Escritura nos completa. A revelação do Senhor já foi completa na palavra dele. Precisamos permanecer com sua unção, ou seja, permanecer em Jesus, focado em Jesus. Mas não é você fazer a sua vontade, é fazer a vontade de Jesus nas lutas e nas dificuldades. É você estar em Jesus. É Jesus se apossar de você. É Jesus ter você por inteiro, não pela metade. É você não estar preocupado somente em fazer a obra dele, mas você mesmo ser a obra, você ser a obra do Senhor, porque você permanece em Jesus. A sexta característica, irmãos, de a gente se apossar de anticorpos nesses dias é uma vida santa e piedosa. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz que, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Vou repetir, irmãos, esse texto é muito importante. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, versículo 12 e o versículo 14.
desfeito? Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando sua vida. Empenhe-se para serem encontrados imaculados e inculpados. Viver uma vida santa e piedosa é uma característica para aquilo que virá sobre nós. Para quem nós estamos nos tornando? Porque nós não sabemos, primeiramente, o dia da tribulação, o dia da apostasia, porque logo após vem a vinda de Jesus. Por isso que Pedro nos faz um alerta e nos convida a vivermos uma vida de santidade, dia após dia, lutando contra a nossa maneira de ser, lutando contra nossas vontades pessoais, vivendo uma vida piedosa, não precisando a gente viver correndo atrás de coisas, vivendo correndo atrás para juntar coisas nessa terra, tesouros que a traça, o ladrão rouba, para viver uma vida piedosa com o Senhor, esperando o dia de Deus e apressando sua vida. Como é que eu apresso a vida do Senhor? Cumprindo o meu propósito. Vou repetir: quando é que eu apresso a vida do Senhor? Quando eu cumpro o meu propósito. Aquilo que Deus preparou para mim, eu devo cumprir, como Paulo cumpriu. Ele escreveu para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Evangelizando, sendo um bom evangelista, para que todo mundo conheça aquilo que Jesus fez, e quem Ele é, o que Ele pode fazer. Uma outra característica, irmãos, é crescer no conhecimento. Crescer no conhecimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Irmãos, busquem, se aprofundem na palavra, busquem dia e noite, busquem pelas manhãs, pelas noites, mas busquem conhecimento vindo de Deus, a sabedoria de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, Paulo fala para Timóteo o seguinte: Timóteo, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Irmãos, buscar na palavra do Senhor. O que nós estamos fazendo em casa? Quantos capítulos você estuda a palavra de Deus por dia? Há um tempo atrás eu vi um vídeo do pastor John Bevere, ele conversando com um outro irmão em Cristo, teólogo, um pesquisador. E o pastor John Bevere conversando com esse pesquisador, e ele traz uma palavra reveladora para nós. E esse pesquisador diz que, na sua pesquisa com o número de pessoas, ele percebeu que o cristão que lê um capítulo, que lê a Bíblia uma vez por semana, não faz nenhuma diferença na vida dele. Se ele lê 2 dias na semana a palavra de Deus, também não faz diferença. Se ele lê 3 vezes por semana a Bíblia, também não faz diferença. Só vai começar a fazer diferença na vida do crente quando ele lê a Bíblia 4 vezes por semana. Mas o desafio que o Senhor nos dá é que nós nos dediquemos dia após dia à leitura da palavra,
buscar no Senhor, o próprio salmista fala sobre isso, de nós dedicarmos a palavra do Senhor dia e noite. Davi diz no capítulo 1 que nós deveríamos meditar, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, e será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Percebe, irmãos, de cristãos e homens e mulheres de Deus que estudam a palavra dia e noite? O salmista Davi diz que, ao contrário, sua satisfação está no Senhor, a satisfação sua de dia e noite, todos os dias, é estudar a palavra do Senhor e meditar dia e noite. E o que vai acontecer com você se você medita a sua palavra? Você será, irmãos, vocês serão como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Como é que é uma árvore que está plantada no ribeiro de águas? Ela está sempre com a sua seiva cheia de água, gerando seu fruto na data certa, e suas folhas não murcham. A sua vida será próspera. Mas os ímpios não têm água, não meditam, são como palha, e a sua árvore é como palha que o vento leva, e não resistirão no julgamento, nem os pecadores da comunidade dos justos. Crescer no conhecimento na palavra, quando a gente busca dia após dia. Outra característica, irmãos, para nos vacinarmos para esse tempo é cumprir o nosso propósito. Cumprir o nosso propósito. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz, Paulo fala para Timóteo: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, Timóteo, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, não viva por circunstâncias, mas cumpra por inteiro. Nós estamos convidados nesse tempo de pandemia a vivermos uma vida cristã debaixo das circunstâncias. Mas o Senhor Jesus nos convida, Ele nos convida a sermos servos do Senhor, cumprindo, não deixando de cumprir o seu propósito. Hoje nós estamos aqui no templo, eu e mais alguns irmãos, poucos irmãos. Mas você que não pôde vir aqui, o convite que o Senhor faz a você hoje: cumpra seu propósito, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, use seu tempo para evangelizar, use a internet, use as para ajudar. Não viva por circunstância, mas cumpra o seu propósito por inteiro. Talvez se nós desistíssemos aqui de fazer essa live, porque os equipamentos não deram certo, mas nós sabíamos que ia dar certo, porque nós temos um Deus vivo, e essa obra não é nossa. Quase encerrando aqui, irmãos, uma outra característica é estar atento, vigilante, sem dormir, espiritualmente falando. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5, diz que vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios, pois os que dormem de noite, e os que se embriagam fazem à noite. Sobriedade, atenção, vigilância, vigiem o que vão falar, naquilo que vão ver, mas estejam atentos,
porque o Senhor continua a falar em nosso meio. E nós, com todas essas características, vamos adquirindo anticorpos para vencermos o maligno, para vencermos a apostasia, para vencermos as perseguições, para vencermos o diabo, para vencermos nossas vontades. Mateus capítulo 25, versículo 4 e 5, fala sobre a parábola das 10 virgens, e diz que 5 virgens não eram prudentes, não vigiaram, mas as 5 prudentes, diz que, porém, as prudentes levaram o óleo em vasilhas, junto com suas candeias, mas o noivo demorou a chegar, e todas ficaram como que adormecidas. 5 vigiaram, levaram o seu óleo da unção, carregaram o óleo da unção. 5 outras não vigiaram, não carregaram o óleo, estavam vazias, cheias das coisas do mundo, mas não cheias do Senhor. Não estavam cheios da palavra, não estavam cheios de Jesus na sua vida, e o noivo demorou a chegar, e elas adormeceram. Mas por um barulho, à meia-noite, as 5 que vigiavam foram de encontro ao noivo, e as que não vigiaram não puderam acender suas candeias, não puderam ligar ali a sua luz e andar no caminho escuro. O que o Senhor nos chama hoje, irmãos, é enchermos as nossas candeias com o óleo do Espírito, porque está chegando um tempo, em últimos dias, em últimos tempos, que precisamos encher o óleo do Espírito, e é necessário que cada um coloque o óleo na sua candeia, porque ele é individual, e até chegar o seu noivo vai ser um percurso escuro, de escuridão, de luta e tribulação, e cada um vai ser necessário ter a sua luz, a sua unção, o seu azeite, aquilo que você construiu na sua vida, aquilo que você carregou em você. E essa parábola, amados irmãos, essa parábola é um princípio bíblico, um princípio que a metade daqueles que frequentam a igreja estão desatentos, não carregaram as suas candeias com óleo do Espírito. Essa parábola realmente revela que metade daqueles que professam o nome de Jesus estão dormindo, desatentos. E quando chegar o dia de encontrar o seu noivo, vai ser necessário que cada uma ande por uma estrada escura, um tempo de escuridão, e elas pedirão às outras terem um pouco da sua unção, e elas vão falar: eu não posso, porque eu preciso caminhar até o noivo. E você, o que você está carregando? Lucas capítulo 21, versículo 36 diz que estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer, estar de pé diante do Filho do Homem. São muitos nossos alertas para a igreja do Senhor para esse tempo. E por último, irmãos, a gente se livrar do coração perverso, endurecido, incrédulo, que se afaste de Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Livrem-se de um coração perverso, endurecido, incrédulo. Para você que ainda não conheceu Jesus,
Essa palavra também serve para você. Porque no dia que Jesus vai voltar, é necessário que nós nos encontremos corações cheios da presença dEle. Coração quebrantado, Deus não rejeita. Nós precisamos livrar desse coração perverso, endurecido, incrédulo, achando que isso é normal, que está acontecendo hoje, a pandemia, como se isso fosse muito comum, como se o mundo parasse, já não fosse um sinal para nós, para acordarmos como igreja. Talvez muitos irmãos que frequentavam os templos, os cultos no templo, hoje estejam desesperançados, desanimados, porque não puderam dar um abraço, porque não estão aqui presentes nos cultos. Mas eu quero reforçar a palavra do Senhor, que Ele diz que você é a igreja, e você é a igreja, e a igreja vai às pessoas. E precisamos entender isso. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Encerrando aqui, eu já falei das características de como nós podemos sobreviver esse tempo. Características que vão nos levar a adquirir anticorpos para o dia dos últimos tempos, nos últimos dias, apostasia. Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 10, quer dizer, Hebreus 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 19. Ele diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. No versículo 35, de Hebreus capítulo 10, diz que: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando estiverem feita a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Mas, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aquele que vem virá e não demorará. Tem gente vivendo como se Jesus não viesse voltar, ou não voltasse. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Eu quero dizer que nós, você que está aí ouvindo, essa igreja, nós não somos os que se retrocedem e são destruídos.
mas os que creem são salvos. Eu gostaria que você que estivesse ouvindo essa palavra repetisse isso para você profeticamente. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Não somos dos que retrocedem. Eu não retrocedo, você não retrocede. Não vai ser a pandemia que vai nos retroceder. Pelo contrário, ela vem nos fortalecer na fé. Todos nós aqui, irmãos, estamos sendo convidados a desanimar, a ficar desesperançados, mas o nosso Deus está vivo, muito mais do que vivo. A única coisa que foi tirada de nós foi o templo, não foi tirada a igreja de nós, porque nós somos a igreja. Isso fica claro. Aquele que vem virá e não demorará. Por último, Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, no versículo 12. Apocalipse 17, versículo 12, diz que os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Eu vou repetir aqui, irmãos. Eles, quem? A besta, o anticristo, ele terá poder e autoridade, e eles vão guerrear contra Jesus, contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Nós já entramos por uma guerra sabendo quem é o vencedor. Nós já entramos nessa guerra sabendo que nós somos vencedores. Quem? Chamados, escolhidos e fiéis ao Senhor. Chamados para a santificação, escolhidos para vencer em Cristo Jesus. Escolhidos porque escolheram o Senhor Jesus. Mas aqueles que permanecerem fiéis vencerão com Jesus, pois Ele é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Satanás e o anticristo guerreará contra Jesus, o Cordeiro. Mas a palavra já disse em Tessalonicenses capítulo 2 que Jesus com um sopro destruirá. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Ele vem, Ele virá, como diz esse cântico, no piscar de olhar. Mas antes que Jesus venha, passaremos por lutas e tribulações, e será lançado sobre essa terra o anticristo. E nós temos as armas espirituais. Nós temos aqui a Bíblia, a palavra revelada. Como eu falei aqui, características daqueles que adquirem os seus anticorpos para vencer nesse tempo. E aqueles que permanecerem fiéis vencerão com Jesus. Serão chamados, escolhidos, e foram fiéis ao Senhor. Eu queria convidar você para cantar esse cântico. A gente vai cantar esse cântico. A gente também depois vai orar por esse tempo. Porque eu creio, irmãos, eu creio muito nisso que eu estou falando aqui. Eu creio muito nisso que eu estou falando aqui. E aqui nós estamos orando aqui, vocês não estão vendo, mas os irmãos estão aqui, se levantando para orar. A gente vai cantar aqui agora. A gente vai adorar o Senhor. A gente vai buscar no Senhor.
Eu gostaria que você, na sua casa, você que vai ouvir esse vídeo, creia no Senhor Jesus e se aposse dele, e nós venceremos com ele. Nós venceremos com ele nos últimos dias, na apostasia. Quem é a igreja do Senhor? Cremos assim. Você pode orar assim, você pode cantar assim. Nós venceremos com ele. Permaneça fiel, porque ele é fiel com você. Não deixe de perseverar na fé. Não deixe de se apossar do Espírito Santo. Não largue, não apague o Espírito. Não deixe a solução. Ele virá no piscar de olhar.
céu já nos disponibilizou a vacina contra esse tempo, para vencermos esse tempo difícil, períodos de lutas, dificuldades, últimos dias de dores, tempo de apostasia. A vacina já foi disponibilizada no céu, está sobre nós, está sobre nossas mãos a palavra do Senhor, e depende só de nós, depende somente das nossas atitudes. É uma questão de escolha, irmãos, é uma questão de escolha, servir ao Senhor. Se é que é fácil, não é, mas a vacina está aqui, a palavra do Senhor já nos foi disponibilizada quando Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue. Ele disponibilizou sobre nós a palavra da verdade, uma palavra de vida eterna. Aleluia! O sangue derramado na cruz nos deu autoridade para vencermos na terra, e nos deu autoridade para também você vencer na terra, vencer sobre as lutas, vencer sobre as dificuldades. O sangue de Jesus nos dá autoridade. O sangue de Jesus nos autoriza a vencermos. E é uma questão de escolha. A gente se dedicar na palavra, na oração, na busca, na dependência, estar em Jesus, em todo tempo, nos fortalecermos, nos vestirmos da armadura de Cristo, para vencermos no dia mau. E a palavra dele para hoje é: persevere, persevere, igreja. Não é porque nós nos estamos reunindo no templo que você não é igreja. A igreja é você e somos nós. E a palavra do Senhor para nós hoje é: persevere na fé, na esperança que um dia Ele virá nos buscar. Aleluia! Mas antes disso, passaremos pela prova, e nós já temos o antídoto na mão, nós já estamos a vacina na mão. Depende de nós comermos esse livro, nos apossarmos da palavra profética, nos apossarmos da palavra de vitória que já foi revelada sobre nós. Não mais nenhuma revelação a não ser a palavra da verdade. Eu lanço sobre você uma palavra profética e orar agora para que você se aposse dessas verdades, para poder vencer os dias maus. Aleluia! Em nome de Jesus, quero que todos orem, todos clamem ao Senhor. Se aposse da palavra do Senhor. Sim, Pai, Deus, estamos diante do Senhor, na autoridade do Senhor. Aleluia! Primeiro, essa palavra tentou dificultar o nosso trabalho, o trabalho do Senhor. Ele achava que o trabalho era nosso, mas não é nosso, é do Senhor. Essa palavra não é nossa, é tua. Nós não somos de nós mesmos, nós somos Deus. Você é o nosso dono, Pai. Satanás se enganou achando que o trabalho era nosso, tentou dificultar esse trabalho, mas nós não vamos nos calar. Nós não vamos nos calar da palavra da verdade, como o apóstolo Pedro e João. Não temos como nos calar daquilo que nós temos visto e ouvido, aquilo que o Espírito Santo tem nos falado. E a palavra para a igreja hoje é: persevere na fé, na esperança, e se aposse da palavra já revelada, na comunhão, no partir do pão, na oração, no jejum, se apossando, orando, buscando o conhecimento, porque dias muito maus virão, mas já existe sobre nós a vitória está sobre nós. Jesus vai levar-nos com Ele, e o noivo virá buscar a sua igreja, e o noivo virá buscar a sua igreja, e nós seremos arrebatados com Cristo em glória nos céus, e nós passaremos da segunda fase de santificação para a glorificação. Nós receberemos um corpo espiritual, e
nós somos desafiados hoje para isso. E nós desafiamos a igreja para isso. E profeticamente oramos para nossos irmãos em Cristo, para que eles também, ó Pai, sejam não somente desafiados, mas, ó Pai, creiam e tomem posse e decidam viver para Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia! Eu tomo posse da palavra da verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querem cantar mais um louvor? Para encerrar? Amém. Vamos cantar mais um louvor para encerrar, irmãos.
me apoiaram nesse momento difícil aqui. Todos estão aqui que me apoiaram. Obrigado a vocês. A palavra do Senhor, eu tomei posse dela. Amém? Deus possa nos abençoar. Uma boa semana. Quarta-feira, às 19 horas, estudo bíblico com o pastor Salomão. Amém? 19 horas, quarta-feira, estudo bíblico online. Irmãos, nosso desafio é a gente fazer nossos cultos aqui agora, no tempo. Então vamos melhorar, em nome de Jesus, as ferramentas que Deus tem nos dado. Amém? Hoje foi um ensaio. Deus nos abençoe. Então é uma ótima semana, cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Um grande beijo no coração, um grande abraço.